Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um assunto bem aplicado na prática. Na realidade, quando a gente estuda esse assunto, ele parece teórico demais e parece até de difícil aplicação na prática. Eu vou falar sobre a farmacocinética e as suas aplicações na prática da prescrição de medicamentos. Bom, em primeiro lugar, precisamos saber do que se trata a farmacocinética. Na farmacocinética, a gente estuda todas as reações do organismo ou as reações que o organismo faz com o fármaco, né, quando ele recebe o medicamento. Ou seja, a partir do momento que o fármaco entra em contato com o nosso corpo, o que acontece? E na farmacocinética clássica, quando a gente faz faculdade, por exemplo, no curso de medicina, inclusive, a gente estuda que a farmacocinética ela tem 4 processos, não é isso? A absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção. E cada fármaco tem um perfil específico para cada um desses processos, né? Não é tudo igual, assim, cada fármaco reage de um jeito. Mas antes da gente pensar nesses 4 processos, eu vou propor uma coisa para vocês, que a primeira coisa que a gente precisa pensar é na via de administração que a gente vai usar, porque ela vai impactar na farmacocinética. Então, se for um fármaco por via parenteral, por exemplo, não haverá o processo de absorção. Então, o fármaco que é usado por via injetável, ele não sofre processo de absorção. Isso porque a substância ativa já cai direto na corrente circulatória. Então, já inicia na distribuição, que é a segunda etapa. E isso acarreta consequências bem importantes, como um início de ação mais rápido, por causa do pico plasmático muito mais elevado no início, desde o tempo zero, né, que é o tempo de início de administração. Essa via é a mais usada para casos, quando são casos mais graves, quando existe algum impedimento para a administração enteral, quando o paciente está em extremos de idade, por exemplo, é muito bebê ou é muito idoso, ou quando se trata de um caso de urgência. Então, se o medicamento for usado por via enteral, que é uma outra via, vai haver absorção intestinal. No caso da via parenteral, não, ela cai direto na corrente circulatória. No caso da via enteral agora, tá? Que vai haver absorção intestinal, ocorre também o metabolismo de primeira passagem no fígado. E aqui acontece uma demora no início de ação. Exceto a via sublingual, que ela é mais rápida, porque parte da dose administrada cai direto na corrente circulatória. Mas se o medicamento for administrado por via enteral, né, seja em cápsula, em comprimido, em suspensão, em gotas, vai sim ser absorvido pelo intestino e vai ter que passar por metabolismo de primeira passagem. Uma outra forma de administração é a via local, que pode ser tanto por via cutânea, por via respiratória, por via ocular, por via vaginal, retal. Cada via tem uma característica, mas geralmente o efeito é mais local e menos sistêmico. Então, todas essas vias de administração, essa definição é importante, por quê? Porque isso interfere na farmacocinética, tá? Bom, aqui, até agora, a gente está falando apenas do início do processo. Então, o início do processo da farmacocinética depende da via de administração utilizada. Fechou? Então, é isso. Mas, dependendo do que se quer para cada paciente, a gente vai selecionar uma via de administração diferente, tá? Então, essa é o princípio básico, digamos assim. Essa escolha vai interferir nos processos farmacocinéticos, tá bom? Então, eu quis trazer isso antes, porque antes da gente falar ou pensar naquelas 4 etapas básicas, a gente tem que pensar primeiro na via de administração em que o fármaco está sendo utilizado. Bom, mas a pergunta é, o que você precisa saber de farmacocinética para prescrever medicamentos? Então, agora sobre aqueles processos básicos que são absorção, distribuição, metabolismo e excreção, o que é mais importante saber? Todos os medicamentos que você vai prescrever na sua vida profissional têm um perfil farmacocinético, cada um de acordo com as propriedades químicas ou físico-químicas da molécula. Então, é tudo muito ligado com a parte química da molécula. Quando a gente estuda a farmacocinética dentro do curso de medicina, isso parece ser um conteúdo muito teórico, né? Muito cheio de detalhes, e fica até difícil da gente imaginar como é que a gente vai fazer para aplicar ou para saber tudo isso depois de formado. Geralmente a maior dificuldade, a maioria dos estudantes de medicina tem, é saber o que é mais importante de tudo isso, de toda a farmacocinética, e o que realmente vai ser usado na prática médica e o que não precisa saber porque não é tão importante, né?
Então, quando a gente estiver selecionando um medicamento para prescrever para um paciente, o que é mais importante a gente saber da farmacocinética daquele medicamento? Porque já pensou se, de repente, você precisar saber qual é a meia-vida, qual é o tempo de início de efeito para cada fármaco, qual é o tempo que ele age, qual é o pico de concentração plasmática, porque aí que ele realmente vai realizar os efeitos terapêuticos, né? Então, é quando ele atinge a concentração plasmática ideal. Ou de repente, será que precisa saber de clearance, que é a depuração do fármaco, se ela é via biliar, se ela é via renal, será que isso tudo importa tanto, né, na prática? Essas são as perguntas que a gente mais ouve, assim. E mais ainda, será que eu preciso saber de cada fármaco, por onde que ocorre a biotransformação, por exemplo, hepática, qual é a via microsomal hepática que ele passa, né, para ser biotransformado? Geralmente é o citocromo P450, mas existem outros. Então, é muito detalhe. Então, essas são as principais perguntas, questões que vêm até mim, que me chegam, né, sobre farmacocinética e sobre como aplicar todas essas informações na prática. Tem gente até que fala, mas eu vou deixar as doses, a parte da farmacocinética para depois, porque eu sei que tem aplicativos que podem me ajudar nisso, né? Mas, na verdade, assim, a gente na hora da prescrição, mesmo que tenha todas essas informações disponíveis, ninguém vai saber tudo isso de cabeça, né, gente, na hora. A questão é que não adianta ter essa informação num site, num aplicativo, se a gente não souber ler aquela informação e extrair o que é mais importante para aplicar para o nosso paciente. Porque isso daí o aplicativo não dá, né? Porque o paciente é a gente que está atendendo. Então, essa visão crítica a gente precisa desenvolver. Por isso que eu sempre falo isso, que saber farmacologia não é suficiente para prescrever medicamentos com segurança lá na frente, depois de formado. É preciso saber pensar em cima da farmaco e das aplicações e quais informações são mais importantes, mais relevantes para aplicar para o seu paciente. A gente tentar decorar, memorizar esses detalhes de farmacocinética até podem ajudar você, de repente, a fazer uma prova na faculdade, mas não vai ser suficiente para raciocinar em cima dos casos reais que você vai encontrar lá na prática, quando sair da faculdade, né? Então, eu sempre enfatizo isso, você precisa aprender a raciocinar em cima da terapêutica farmacológica. E se você tem um paciente, por exemplo, com uma insuficiência renal aguda, será que os fármacos eliminados por via renal podem causar algum prejuízo a esse paciente? Então, é um outro caso, né? Um outro exemplo prático. Porque a insuficiência renal, ela pode sim aumentar a meia-vida de alguns fármacos devido à dificuldade da excreção. Então, isso faz com que eles atinjam um limiar terapêutico muito elevado e causem toxicidade no paciente. Isso acontece com diversos fármacos. Por exemplo, antibiótico aminoglicosídeo, vancomicina, que também é outro antibiótico. Muitos medicamentos usados para epilepsia também tem esse perfil de gerar toxicidade quando usado em paciente com insuficiência renal. O carbonato de lítio, a digoxina, vários antiarrítmicos, imunossupressores como a ciclosporina e vários outros, né? Então, nesses casos, os medicamentos precisam ter as doses e as posologias ajustadas. E também precisam ser monitorados de acordo com a taxa de filtração glomerular do paciente. Então, tudo isso é específico para paciente com com insuficiência renal aguda, né? Claro que esse exemplo que eu dei, ele é muito simples da gente pensar, porque eu dei um exemplo de uma doença, uma alteração que acontece justamente nos rins, que são órgãos excretores de medicamentos, né? Mas em outras situações a gente precisa também fazer ajuste para paciente que não tem doença instalada. Vamos pensar no caso da gestação. Alguns ajustes às vezes precisam ser feitos devido a modificações do organismo materno na gestação, que é fisiológico. Existe, por exemplo, a questão do aumento do volume plasmático na gestante, e lá que atinge o pico mais ou menos, né, do volume plasmático lá com 30, 34 semanas de gestação. E isso pode fazer com que fármacos que necessitem ser usados nesse período fiquem mais diluídos no plasma e não consigam então atingir a concentração plasmática ideal em doses normais. E o que pode resultar então numa falta de eficácia inexplicável, né, que a gente não consegue explicar. Ou seja, o medicamento pode não estar fazendo o efeito desejado por conta dessa alteração que é específica da gestação.
Então, nesse caso, tem que ajustar a dose, ou ajustar a posologia, aumentar o número de tomadas diárias, alguma coisa que possa resolver. Lembrando que no caso da prescrição de medicamentos para gestante, outra coisa importante é verificar a categoria do risco teratogênico do fármaco, né? Então, isso é bem importante também. Porque o que eu estou falando aqui é outra coisa, né? Uma alteração fisiológica da gestação que pode levar, por exemplo, a uma mudança na farmacocinética e no efeito do medicamento. Tem outros casos ainda, por exemplo, que são importantes para a gente conhecer o perfil do fármaco que vai ser usado. E aí, por exemplo, é importante que você estabeleça primeiro a via de administração mais adequada para o seu paciente. Eu vou citar algumas situações agora que tem relação com a farmacocinética, só para você fazer essa analogia com a prática. Então, por exemplo, tem fármaco que é mais lipofílico e tem mais facilidade de penetrar nas barreiras. Aí vem todas as barreiras, membrana plasmática, barreira encefalorraquidiana, barreira placentária. Então, eles vão passar mais facilmente pelos tecidos, são mais fluidos, né? Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Pode ser bom no caso da necessidade, por exemplo, de concentrações plasmáticas terapêuticas em regiões mais isoladas, como o sistema nervoso central. Ou nos ossos, tecidos moles, né? Mas pode ser ruim caso a administração do fármaco não necessite dessa passagem ou não precise dessa passagem facilitada e possa causar reação tóxica ou outro tipo de reação ruim, né? Adversa, por causa dessa característica de lipofilia. Então, no caso da gestação, nem todos os fármacos são indicados para que passem, né? Devem passar a barreira placentária, mas a maioria deles passam porque a maioria é lipofílico. Na verdade, o sítio de ação seria a gestante e não o bebê, né? Já outros fármacos são mais hidrofílicos. Nesse caso, provavelmente não tem boa absorção, né? E são mais facilmente ou mais rapidamente eliminados. Quanto mais hidrofílico for o fármaco, mais fácil ele vai ser eliminado. Para a gente ter uma ideia, fármacos mais hidrofílicos, eles ficam melhor distribuídos na massa magra e não no tecido adiposo. E alguns fármacos hidrofílicos, eles são melhores em vias de administração injetável do que oral, justamente porque nem consegue passar pelas membranas plasmáticas para ser absorvido, tem uma absorção fraca, né? Outros fármacos, por exemplo, são muito polares, o que afeta também a absorção, porque acaba sendo mal absorvido. Outros fármacos têm elevado peso molecular, geralmente nesse caso nem são administrados por via oral, acabam tendo que ser usados por outras vias como a injetável. Então, assim, esses exemplos que eu trouxe agora, dá para perceber como esses detalhes de farmacocinética são importantes quando a gente pensa em prescrever um medicamento para um dado paciente. Agora eu vou citar 3 características da farmacocinética que são importantes na prática. Eu vou falar do tempo de início de ação, da janela terapêutica e da meia-vida. Em relação ao tempo de início de efeito, o que é importante a gente saber? Quando eu preciso de um medicamento que faça efeito rápido, por exemplo, para dor, geralmente o medicamento selecionado para dor deveria fazer efeito o mais rápido possível, né? E nesse caso, medicamentos analgésicos por via sublingual são boas opções, ou medicamentos por via oral que sejam mais lipofílicos e atinjam boas concentrações nos tecidos. Mas quando a gente precisa de início de efeito rápido, vai selecionar ou via sublingual, via parenteral, no caso são as injeções, né? Porque daí a gente pula a etapa da absorção e consegue ter um efeito mais rápido, que é algo mais desejado no momento. Certo? Então isso em relação a início de efeito, tempo de início de efeito. Então a via de administração nesse caso ela é bem importante. Já em relação à janela terapêutica, uma aplicação importante dela é quando eu preciso fazer uma dose de ataque, por exemplo. Tenho que saber a janela terapêutica dos fármacos, ou também chamado de índice terapêutico, que é o que vai me garantir que o medicamento vai ter segurança para o meu paciente. Vou dar um exemplo. Antibióticos beta-lactâmicos, eles são seguros e a gente pode até dobrar a dose caso seja necessário, numa dose de ataque, né, com início de ação maior. No caso de profilaxia cirúrgica com amoxicilina, a gente pode até usar 1 grama a cada 12 horas, ao invés de 500 miligramas a cada 8 horas, né? E não vai causar toxicidade para o paciente, porque a amoxicilina tem um perfil, uma janela terapêutica mais ampla.
Pode até aumentar um pouco a reação adversa, muitas vezes, pode causar com mais facilidade uma reação adversa, mas não é uma reação tóxica, né? Porque são diferentes. Já um outro antibiótico que eu posso citar aqui é a clindamicina, que pode ser segunda escolha em diversas situações infecciosas, a segunda escolha, por exemplo, aos beta-lactâmicos. A clindamicina já tem uma janela terapêutica bem estreita e não pode ser usada em doses maiores que 1,8 gramas ao dia, divididos em 3 a 4 tomadas diárias. Então a clindamicina tem uma dose máxima permitida e que em que não é tóxica. Acima disso ela já pode causar reação tóxica. Já a amoxicilina não tem isso, ela tem um índice terapêutico maior, então ela pode ser, por exemplo, duplicado a dose, que não tem essa coisa de dose máxima diária. Outros exemplos de medicamentos com janela terapêutica bem estreita, a maioria dos antiarrítmicos tem esse perfil de ter índice terapêutico estreito. Exemplos clássicos como a digoxina, a varfarina, então tudo isso tem que ser olhado, tem que ser cuidado quando a gente fala de janela terapêutica. Claro que janela terapêutica é algo que está lá na farmacocinética, né? É um parâmetro da farmacocinética, mas a janela terapêutica é mais importante a gente olhar para aqueles fármacos que têm janela terapêutica pequena, estreita, tá? Tudo isso que eu tô falando entra na farmacocinética, é por isso que ela é muito aplicada na prática. E agora vamos lá em relação ao terceiro ponto que se refere, quero falar sobre a meia-vida plasmática dos fármacos. É um terceiro ponto da farmacocinética que eu quero trazer hoje. Quando é importante a gente saber sobre meia-vida plasmática dos fármacos? A gente acha que a meia-vida vai determinar o tempo de ação do medicamento, né? Mas nem sempre é assim. Nem sempre um fármaco que tem meia-vida curta tem duração de efeito menor. Porque vai depender também das características químicas da molécula. Então é o seguinte, se o fármaco for mais hidrofílico, geralmente ele vai ser eliminado mais rápido. E se a gente precisa de doses de manutenção, então provavelmente o número de tomadas diárias vai aumentar. Isso se a administração ocorrer, por exemplo, por via enteral, porque muitos fármacos que têm meia-vida curta é mais fácil a gente usar por via injetável, porque é mais fácil de manejar esquema de administração por infusão contínua, tá? Então é muito mais fácil do que usar via enteral. Agora, já se o fármaco é mais lipofílico, se ele tiver uma metabolização mais lenta, a sua meia-vida vai ser maior, né? Então não há necessidade de muitas doses diárias ou de ir exclusivamente para via injetável. As doses elas vão ser feitas apenas para gerar a manutenção da concentração plasmática efetiva. Vou dar alguns exemplos também. A gentamicina, ela é um antibiótico do grupo dos aminoglicosídeos e geralmente se usa por via parenteral ou por via local, como em pomadas, em colírios, justamente porque ela tem uma característica química de ser extremamente hidrossolúvel. Para ter uma ideia, a gentamicina ela nem sofre metabolização hepática, de tão hidrossolúvel que ela já é eliminada por via renal. Então, a meia-vida da gentamicina é de mais ou menos 2 a 3 horas. Então, é muito mais fácil, muito mais aplicável, né, usar esse fármaco por via parenteral e aí, se precisar esquemas de dose continuada, fazer uma infusão contínua. Vamos pegar um outro exemplo agora diferente. A penicilina G-benzatina, que é a primeira escolha para algumas doenças, como sífilis e outras doenças infecciosas também. Ela tem uma meia-vida longa de mais ou menos 15 dias. Vejam que diferença, né? Que é o tempo que demora para eliminar 50% de uma dose administrada. Então, os níveis séricos da penicilina G-benzatina, elas permanecem por 15 a 30 dias no corpo, dependendo da dose utilizada, né? Porque vai depender da dose. Quanto maior a dose utilizada, maior o tempo de duração de efeito, mas não aumenta a concentração plasmática. Isso no caso da penicilina G-benzatina, tá, gente? Isso não é uma regra para todos os fármacos. No caso da penicilina G-benzatina, se a gente aumentar a dose, o tempo de efeito vai aumentar, mas a concentração plasmática permanece a mesma, certo? Isso porque ela é uma molécula muito pesada, tem um alto peso molecular e tem uma absorção muito lenta e só é feita de forma gradual, por isso que o tempo de ação que aumenta. Ela é tão pesada, para ter uma ideia, né, que a gente tem dentro do frasco ampola cristais, a gente consegue ver cristais do fármaco.
E é por isso que dói tanto a aplicação da penicilina G-benzatina, porque ela é uma suspensão injetável. E isso também é uma coisa importante, que isso que explica o porquê que a gente nunca pode aplicar uma penicilina G-benzatina por via intravenosa, mas só por via intramuscular. Porque a via intravenosa a gente só usa soluções. As suspensões não podem ser usadas por via intravenosa. A suspensão é só usada por via intramuscular, se for uma suspensão injetável, né? Vou dar um outro exemplo, a levotiroxina, que é usado na reposição do hormônio da tireoide. A meia-vida desse hormônio, da levotiroxina, que na verdade é um fármaco, né? Mas é um análogo hormonal, ela é de 7 dias. Então, meia-vida é de 7 dias. Por isso que a gente faz com que... por isso que pode ser usado a dose única diária, né? Veja que essa meia-vida só é grande assim porque o fármaco fica muito armazenado no tecido da tireoide e vai sendo disponibilizado na circulação aos poucos. E aí ele vai sendo convertido para T3, porque é o T3 que vai fazer o efeito farmacológico. Então a dose tem que ser diária para que a concentração plasmática permaneça dentro da janela terapêutica, apesar da meia-vida da levotiroxina, por exemplo, ser muito maior do que 24 horas, né? Então, gente, vejam como que só a meia-vida não é suficiente para a gente entender as características do medicamento, como o tempo de efeito. Tem que raciocinar com base na fisiologia e nos parâmetros da farmacologia, da farmacocinética, por exemplo, para a gente poder entender isso. Então, percebam como que o perfil da farmacocinética é muito individual para cada medicamento, que cada medicamento tem características mais relevantes que são individuais. Por isso que eu costumo trabalhar a farmacologia da seguinte forma. Primeiro, eu vejo a visão macro de grupos farmacológicos e depois eu vou para a visão micro de fármaco, e aí trazendo o detalhamento de cada fármaco. Mas para isso eu uso um método baseado em fluxograma, porque isso facilita muito mais o aprendizado. Todas as características da farmacocinética eu costumo olhar depois, não é a primeira etapa que eu faço, sabe? De forma específica para cada fármaco e já aplicado a um contexto clínico ou a uma situação clínica. É muito mais fácil quando a gente aprende, quando a gente estuda a farmacologia aplicada a uma situação clínica e não de forma segmentada, como se fosse um monte de informação que a gente tem que saber, mas que não consegue encaixar em lugar nenhum, né? Fica tudo solto. E esse método que eu uso faz parte, eu uso uma situação problema e eu vou trazendo uma visão primeiro macro e depois micro junto com a farmacocinética e sempre específico para cada medicamento que pode ser aplicado para aquela situação clínica que está sendo estudada. E isso ajuda muito quem faz medicina, por exemplo, porque quem faz medicina e geralmente memoriza os conteúdos acha difícil a farmacologia. Por quê? Porque realmente é muito conteúdo, né? Quando a gente consegue aplicar esse conteúdo sem precisar ficar decorando, você já associa o conteúdo teórico a uma situação prática, uma situação real que você vai se deparar depois. Então, se você quiser saber mais sobre esse método ou também em relação a outros temas relacionados à farmacologia, à prescrição médica, continua me acompanhando que eu vou trazer mais informações que vão te ajudar a aprender a aplicar o que é mais importante da farmacologia na prática. Muito obrigada!